de literatura. A começar, o que é literatura? Pergunta filosófica, retórica, mas é necessário que a gente fale. O que é literatura? Uma das artes, uma das modalidades de expressão do ser humano? Então, esse conceito filosófico, ele quase sempre cai. A literatura como arte, a literatura como expressão humana, a literatura como uma forma de recrear ou recriar a nossa realidade. Modificar, colocar sentimentos, assim como a música, o teatro, a dança, a pintura. Quais são os elementos da literatura? Então, nós vamos trabalhar com a palavra literatura e vamos trabalhar com os recursos dos slides que a gente trouxe para vocês. Vamos começar assim. Uma das questões é o conceito. O que é uma literatura? A literatura é um conceito que pode ser subjetivo, mas que você tem que ter essa ideia de que é uma expressão humana, uma expressão de sentimentos, uma forma, uma arte, assim como todas as outras produzidas pelo homem. Podemos ver o nosso material agora? Literatura portuguesa. Podemos colocar, passar? Ok. Literatura portuguesa. Eu vou colocar no quadro a ideia do que é essa literatura portuguesa. Bem, a literatura portuguesa, ela vai ter a origem, principalmente, vamos dizer assim, na dúvida, com a formação de Portugal. A literatura portuguesa, na formação de Portugal, nós vamos ter a ideia, vamos colocar a ideia de que ele vai surgir, a literatura vai surgir em Portugal a partir do ano 1189. Preste atenção nesse símbolo de dúvida, porque é 1189 com uma interrogação. Olha o nosso material. 1189 ou 1198. 1198. Por que essas datas são imprecisas? Porque não temos uma data certa, definida. Não tem uma publicação, não tem um livro, não tem um calendário. Tem-se a ideia que seja entre esse período, pelos nomes que aparecem, pelo nome do autor. Então, a partir dessa data, está aberta a literatura, o início da literatura em Portugal. Uma questão interessante que vai acontecer em Portugal, com o seu início, e nós vamos ter aqui, do outro lado do continente, em 1500, o início da literatura brasileira, que será apresentada pelo professor Junildo. Então, na literatura portuguesa, nós temos características, por exemplo, do período. Eu te convido a vir para este período, a este contexto. Qual é a característica do mundo em 1189? Como era vista, por exemplo, a mulher? Como era a sociedade de 1198? Nós precisamos fazer uma viagem para lá, lembrando que isso é literatura. Quando você pega um livro, quando você cria todo aquele ambiente que está lá dentro daquele enredo, das palavras, da língua, dos costumes, como era o regime político, como era o social, as relações. Então é necessário a gente fazer um mergulho. Esse mergulho na literatura de 1189 é que eu te convido. Uma das primeiras coisas que a gente tem que ver é que uma palavra-chave que aparece é chamada de trovadorismo. Esse início do trovadorismo lembra trova, lembra trovar, lembra trovador, lembra o que a gente chama de construir versos poéticos. Então, o trovadorismo é primeiro nome do estilo literário de época de Portugal, em 1189.
A segunda característica que também vai aparecer é o nome castelo, corte. Vai aparecer o nome de reis, de senhores da corte, vai aparecer o nome de artistas, de tirangos, vai aparecer o nome de como era mesmo a vida num castelo. Então você tem que voltar a sua mente, voltar a sua ideia para um contexto medieval de 1198. A ideia de como era vista a mulher idealizada, como era visto o amor, a vida no campo, a tecnologia, o que tinha em 1198 no início da literatura portuguesa. Então a gente tem a ideia de que nós vamos ter aí os primeiros textos poéticos, nós vamos ter no marco inicial as cantigas. Isso é importante a gente lembrar. O que quer dizer cantigas? Porque se você tem um período de trovadorismo, castelo, imagine aqueles jantares de castelo, de corte, a diversão como era feita. E quase tudo acontecia na corte. Não tínhamos cidades. A corte, o local onde ficavam o rei, onde tinha ali todos os fidalgos, os personagens da corte. Então, ali aconteciam os jantares, o teatro, a dança, a música, a declamação, ali acontecia tudo na corte. Então, a ideia do trovadorismo, a ideia das cantigas, ela surge justamente com a declamação de poesias, acompanhado de uma lira, de um instrumento musical. E esse instrumento musical antigo, assim como a lira, tem tantos outros, mas a lira é que vai dar origem à palavra lirismo, que é quando o poeta vai declamar a poesia, declarando o seu amor à sua amada. Então, essa declamação, essa cantiga, essa serenata, essa seresta, é feita no castelo, é feita com instrumentos musicais e declama amor, declama o sentimento do poeta a essas mulheres da corte. A rainha, a grande dama, a senhora, né? Ele vai usar essas expressões na sua poesia. Então, as cantigas são características iniciais da literatura portuguesa e elas vão aparecer com essas derivações. Cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer. E daí nós vamos ter a cantiga da Guarvaia ou a cantiga da Ribeirinha. A primeira poesia escrita em Portugal, Cantiga da Guarvaia. O poeta tem um sentimento por uma dama e ele escreve a ela uma poesia falando desse amor impossível. Desde quando eu lhe vi, ai minha senhora, eu morro por ti. Né? Então a Cantiga de Guarvaia é a primeira cantiga da literatura portuguesa. Nós vamos ter também o nome como música palaciana, que vai acompanhar a poesia dentro do palácio. Por isso que esses nomes aparecem, corte, medieval, palaciana, cortês, tudo relacionado a onde está o rei, as figuras mais importantes do período medieval português. Então, sempre vai acontecer a palavra cantiga, independente, vamos dizer assim, do seu autor, a gente tem que perceber que a cantiga, ela pode ser dividida de 3, 4 formas. Ela tem características diferenciadas. Então, a música palaciana acompanha as cantigas poéticas. Vamos ver a cantiga de amor. É uma união de seresta, porque só pelo próprio nome você percebe que cantiga ela já tem um acompanhamento, um ritmo musical, ela já tem uma dependência dos instrumentos musicais. Daí o lirismo, quando ele vai falar do seu sentimento amoroso, da sua paixão,
da sua idealização de mulher, que a senhora é minha deusa, a senhora é minha dona, a senhora é a poderosa, né? Então, essas expressões de colocar a mulher muito acima é uma característica de idealização da mulher. E, na verdade, elas eram, né? Todas as mulheres palacianas, todas as mulheres da época da fidalguia, todas as mulheres da corte eram mulheres poderosas, né? Mulheres poderosas. Daí se diz que a cantiga de amor é uma forma de poesia lírica. O sentimento é masculino. O autor que coloca o seu sentimento é um sentimento masculino. Você hoje pode identificar isso nas músicas. Você pode identificar isso em alguma seresta, alguma declamação, em alguma música da atualidade, essa forma do homem declarar o seu amor à mulher. Isso é cantiga de amor. É o homem que fala do seu sentimento. Vamos conhecer o gênero lírico. Nós temos uma lira, por exemplo. Isso é um tipo de lira, um instrumento musical usado para acompanhar na seresta. É tipo um violão muito antigo. Esse modelo de lira é que fazia o acompanhamento desse sentimento. Por isso, o gênero lírico geralmente é uma confissão de amor. Aquele amor que não se realiza, aquele amor ainda muito, né, distante, aquele amor muito sonhado, porém verdadeiro. É o homem que se declara para a mulher e ele vai precisar de um instrumento musical para tornar sua poesia talvez mais agradável, mais interessante. Então tem um instrumento musical. A lira vai acompanhar toda a literatura, né? O gênero lírico ele é muito explorado. Caracterizar o gênero de uma poesia ou de uma literatura é fundamental. Então a gente tem que lembrar que o gênero lírico ele está relacionado diretamente ao sentimento. Tem que saber identificar o sentimento. O sentimento de amor, quando a pessoa declama, quando fala que gosta, que ama, que está enfeitiçado, que está com a pessoa no pensamento, né? Quando o coração dispara. Aí você fala, isso é um gênero lírico. É amor puro, é declaração de paixão declarada. Então, isso é lirismo. Lirismo. A gente está respondendo uma pergunta, né, que o colega mandou, que nosso... Então, eu vou repetir, é isso mesmo, o que você está perguntando, vou confirmar. Tudo relacionado à cortesia, à educação, como viver numa corte. Então, você tem que ser educado, gentil, você tem que ser amigo, você tem que ser muito educado, muito cuidadoso com as palavras. Então, isso é ser cortês, né? O amor cortês, ele é cheio de misuras, né? Ele é cheio de detalhes, cheio de delicadezas. E geralmente quando começa um romance, quando você começa a namorar alguém, quando você começa a se interessar por alguém, a primeira coisa que aparece é a cortesia, né? A pessoa mostra todo o lado bonito, todo o lado educado. Então, isso é um amor cortês. Fazer o cortejo a alguém, né? É ser gentil, ser cortês, abrir a porta, pagar o jantar, não é isso? Dar um presente, dar bom dia. Hoje em dia no Zap já acordou, bom dia, meu amor, né? Então, está sendo gentil, está sendo uma pessoa cortês. Vem de corte, vem de educação, de cuidados, de fazer rodeios, né? De fazer misuras, né? De dar mimos, de dar carinho e de dar afeto. Então, isso é uma característica da literatura, principalmente de corte, que a gente traz para o Brasil, para os nossos hábitos, ser cortês. Vamos continuar, né? Então, nós temos dentro da literatura de trovadorismo, dentro das cantigas, a gente tem vários nomes de artistas. Por exemplo, quem é que escrevia as cantigas? O nome desse é um Segrel. Segrel.
quer dizer, a pessoa, é o compositor, a pessoa que pega a caneta e escreve a sua música. A letra lá, sei lá, da música de sucesso hoje, não é nem sempre quem canta, é quem compõe a música ou a poesia. Então, o Segrel era aquele autor original, aquele que ia lá e escrevia a sua poesia, sua composição. Também tem uma outra característica. Se a gente não tinha cidades, e naquela época tinham castelos, né? Eles percorriam os castelos. A gente diz que é uma vida de ditirambo, viaja muito, vai daqui para essa corte, depois passa mais um tempo numa outra corte. Então, os ditirambos ou esse segrel, ele fazia por encomendas, cobrava dinheiro, né? Ele era recompensado pelo seu trabalho, pela sua composição. Nós vamos ter também um trovador. O segrel, ele escrevia e cobrava. Ele é um autor por encomenda, né? Ele pegava a encomenda, olha, eu quero fazer uma poesia para uma colega, uma amiga, uma pessoa que eu estou muito, né, apaixonado. Então, ele cobrava e escrevia essa poesia. Já o trovador, não, ele era um membro, olha, da realeza. Ele tinha cultura, ele tinha dinheiro, né? O trovador era um compositor original de corte e de conhecimento. Lembrando que o analfabetismo em Portugal nessa época chegava a ser 98%. Apenas algumas poucas pessoas tinham acesso ao conhecimento das letras. Então, a corte saberia ler, estudava geografia, tinha cultura, sabia ler, escrever, o básico. Mas a população em si, 98% de Portugal era analfabeto. Lembrando que a gente está aí, 1200, 1300, Idade Média, formação de Portugal, primeira universidade em Portugal, grandes navegações. Então, muitas situações de conhecimento, pouquíssimas pessoas tinham o desenvolvimento das letras. Então, o trovador era um desse. Ele fazia suas poesias principalmente para um público da corte, né? O trovador, ele construía trovas. Na língua galega, as cantigas, que principalmente quando a gente fala de 1200, 1100, formação de Portugal, da cultura, eles vão pegar a língua galega. Tanto é que, em muitas situações, o galego-português, na literatura, assim como outros documentos da época, os livros de história dos nomes, das famílias, tem palavras em português que a gente desconhece, porque quando você lê tem 2 L's, tem um pouquinho do espanhol. Você fala assim, essa palavra tem duas formas de grafar. Você escreve com V ou você escreve com B? Sei lá, eu vou dar um exemplo. A minha avó falava barrer e a gente fala varrer. Eu vou varrer a casa, minha avó falava barrer. Quando a gente usa algumas expressões, faz assim, de onde que vem essa dúvida ou de onde que vem essa forma de escrever? Vem do galego português. A língua ainda não estava 100% formada, era um galego, um dialeto, um falar regional. Daí, quando a gente lê essas cantigas, quando a gente vê essa poesia do início, ela é extremamente diferenciada. A língua é muito diferenciada. Tanto é que no Brasil, quando a gente tem a carta escrita de Pero Vaz de Caminha, ela traz uma linguagem muito diferente, né? Se você pegar no original, tem palavras em latim antigo, tem palavras do galego, tem palavras do castelhano, tem muita forma de abreviar as palavras. Então, quando a gente lê, às vezes tem a impressão que você não consegue ler absolutamente nada. Você entende alguma coisa, mas é uma linguagem, né, bem diferenciada. Então, na cantiga, por exemplo, das cantigas de amor, você vai ver essa expressão. Eu até coloquei uma como exemplo, né? Se você tentar ler os versos dessa cantiga, você vai ver que ela tem as palavras ainda no galego português, né?
a forma de dizer não, as abreviaturas, né, das palavras, e eu também coloquei a tradução no português dos dias de hoje. Vamos ver então uma adaptação dos dias de hoje. Como fica? Senhora, desde o dia em que parti, não tive um só momento de prazer ou de pesar, e quero vos dizer, porque em tal estado então me vi. Louco de amor, não sei diferenciar o bem do mal, o prazer do pesar. Olhe na escrita da língua galega, vê se você entende o que a gente leu. Dificilmente, porque vai ser uma escrita portuguesa, mesmo que a gente diga assim, eu entendi, mas é preciso tradução. Por isso que, às vezes, quando a gente vê numa questão ou de Enem, ou numa questão de redação, na questão de qualquer prova, quando você vê uma linguagem dessa forma, ela se parece um pouco com o latim, se parece um pouco com o espanhol, ela tem uma influência galega, uma origem galega. Por isso, às vezes, até em língua portuguesa, a gente tem palavras que se escrevem com Z, com S, com B, né, como eu disse, do barreio, do varrei, etc. e tal. Então, a forma da cantiga, principalmente de amor, é desse jeito. Eu vou repetir o refrão para que você lembre que uma cantiga de amor é o homem que está declamando seu amor para sua amada, né? Então, segundo verso, segunda estrofe. O Deus que é meu Senhor, per boa fé, de vós parti, crede agora bem, que não vi prazer nem pesar de rem. E questo direi-vos porque é. Perdi o sem e o não posso estremear, o bem do mal, nem prazer, nem pesar. Vamos ver a tradução? Numa adaptação vai ficar de que forma? E desde que, minha senhora, por minha fé, deixei-me repetir, nem prazer, nem pesar pude sentir. E vos direi qual o motivo agora. Louco de amor, não sei diferenciar o bem do mal, o prazer do pesar. Então, a forma do trovador de falar do seu amor com essa linguagem galega. Preste atenção nesse detalhe. Quando você for fazer uma leitura de algum texto dessa literatura, você vai observar que a escrita ela está extremamente diferente. E essa diferença pode ser a literatura de 1198 até 1434, quando nós vamos ter o trovadorismo português. Lembra disso? Seguimos na poesia palaciana, derivada de palácios, não é isso? Derivada de corte, que você já, pela forma da gente expressar, corte, palácio, quer dizer uma literatura intelectual, uma literatura feita para reis, uma literatura feita para corte. Então, não é uma literatura qualquer, é uma literatura de alto padrão. É uma literatura que é acompanhada por jantares, vinhos, convidados, dança, música, poder político, alta classe. Então, quando a gente lembra de poesia do trovadorismo, das cantigas de amor principalmente, a gente tem que lembrar que ela tem um ambiente, ela tem um lugar, ela tem uma data, ela tem um período, ela tem uma intelectualidade, ela tem uma intenção, ela tem um público. E esse público é feito de reis e rainhas. Por isso, a literatura cortês. Por isso, a literatura de palácio. Uma literatura rica, não é isso? Sim, e a presença? A gente colocou assim como presença, mas dentro desse contexto, qual é a ideia de mundo, a ideia do tema? Porque vai aparecer tudo isso e vai ser cobrado tudo isso. Nós temos, por exemplo, a expressão de a presença de dragões, de magia, de magos, de
padres, de papa, nós vamos ter a presença de reis, de dama, de corte, de rainha, vamos ter a presença de uma corte. Parece muito longe para a gente, mas é a literatura de palácio, a literatura trovadoresca, ela é feita com esses temas, né? Com esse contexto, com essa visão de mundo. A visão de mundo, né, de dragões, a visão de mundo da Idade Média, a visão de mundo que tem um castigo, a visão de mundo que existe, o mundo tem um fim, né, que a igreja vai pregar uma visão de pecado, de que tudo é proibido, então, de sentimento de vergonha, de não poder. Então, tem um monte de situações que a gente chama de uma cosmovisão poética. Nessa cosmovisão poética é a sua visão de mundo. A visão do que a gente entende quando você coloca o pé para entender a literatura trovadoresca. Então, se ela acontece dentro do palácio, é uma coisa. Mas e fora do palácio? É o que a gente vai ver nesse segundo momento da cantiga de amigo. Vamos colocar aqui a cantiga de amigo. Ok? Vamos ver aqui a poesia da corte, que a gente falou, a vida na corte. A poesia de amigo, ela já tem uma outra característica, né? Então, na poesia de a presença dos nobres, que a gente tem falado, os artistas, ainda falando de artistas, né? Porque ela está presente, o artista vai estar presente tanto na literatura das cantigas, quanto na literatura da cantiga de amor, cantiga de amigo, do jogral, do segrel, do trovador, e nós temos o menestrel, assim como a gente tem um maestro numa orquestra. Você tem vários músicos e tem um menestrel. O menestrel é um músico que vai acompanhar as poesias palacianas. Lembrando que uma corte, ela tem as figuras mais importantes do contexto de Portugal. É onde está o rei, né? E isso é importante. O jogral, que raramente compunha, né, de origem popular, são as composições que acompanhavam. Até a ideia do coral, porque nós vamos ter aí, além do jogral, do coral, das figuras que compunham essa corte. Os artistas, né, as baladeiras, soldadeiras, bailarinas, cantoras, são as pessoas que compunham todo esse campo da literatura da corte. Um verdadeiro espetáculo, né? Viver na corte com todo esse jantar, toda essa pompa, toda essa música, esses elementos do enredo da cantiga de amor ou dos poetas do trovadorismo. Os jograis, as dramatizações, né, tudo isso acontecia durante os jantares. Nós vamos ter também as cantigas líricas de amigo. Essas figuras medievais que vão aparecendo, elas são fiéis ao contexto, porque na época, e quando a gente tinha esses elementos, dentro da literatura vai aparecer o que a gente chama de figuras para compor esse quadro. Se você tem rei, político, economia, se você tem ali dinheiro, poder, se você tem ali os amores, os relacionamentos, né? Tudo isso vai acontecer num mundo em que ainda não existia a gente ainda não tinha esses elementos de tecnologia para a diversão. Então, a diversão era tocar o violão, declamar, compor, as brincadeiras inocentes. E tem uma palavrinha-chave que eu até gostaria de lembrar. Eu coloquei, por exemplo, das artistas, uma delas se chamava baladeiras. Olha, lembra aí que a gente fala, hoje eu vou para a balada. É uma palavra que você poderia dizer que ela é a herança desse período e dessa modalidade de diversão. E ir para a balada hoje quer dizer ir para a noite, curtir o som, dançar, sair com os amigos, se divertir. Então, as baladeiras eram figuras que faziam parte desse bailado que compunham essa corte portuguesa. Então, baladeira já é uma palavra aí bem antiga, né? Então, são as bailarinas, as pessoas que saíam para se divertir.
Vamos conhecer, então, a segunda característica das cantigas. Porque se a gente tem 4 formas de cantiga, a primeira eu repeti algumas vezes. É o homem que se declara apaixonado. E agora, na cantiga de amigo, é a mulher que vai dizer que está apaixonada. Sim. Então, a mulher é que vai dizer que está apaixonada. Vamos entender, então, como é o sentimento. Se você voltar para a corte, lá dentro está o autor das cantigas de amor. É o homem, é o escritor, é o compositor, o trovador. Mas se você sai da corte, o que você vê num período medieval? Se reporte a essa ideia de campo, de camponesas, de fazendas, de espaços rurais, de plantadoras de milho, de plantadores de batata, de plantadores do interior, de produtores rurais. Aí você vai ter uma grande participação das mulheres que cuidam dessa produção, que são digamos assim, as propriedades rurais da corte, as redondezas do castelo, as propriedades do castelo, as terras do rei. Quando você pega esses espaços, esses locais, você vai observar que as mulheres estão plantando batatas, que as mulheres estão cuidando das galinhas, que as mulheres estão cuidando, sei lá, da roupa, da plantação do milho, dos animais. Então, existe toda um nível de produção e que as mulheres que não participam de dentro da corte, as mulheres que estão nos arredores, na produção, essas mulheres, 90% camponesas, é que são as responsáveis pela produção da literatura na voz feminina. Aí nós vamos ter a choradeira de saudade. Porque uma cantiga de amigo é quando a mulher vai falar: eu estou com saudade do meu namorado, do meu amigo, por onde ele anda? Ele sumiu. Cadê o rapaz que passou por aqui? Cadê aquele homem bonito? Cadê aquele soldado? Cadê aquela pessoa que ficou aqui, que se hospedou aqui? Né? Então, a pergunta, a saudade do amigo, a saudade da pessoa que ela ama, vai ser muito repetitiva. Ela vai estar trabalhando na roça e com a cabeça e o coração procurando aonde está o seu. Renan está perguntando para a gente se a gente pode conservar esses aspectos da literatura até a nossa contemporaneidade. Renan, você está certo. Nós temos a nossa cultura e nós temos a nossa, vamos dizer assim, nós temos a nossa mãe, né? A mãe cultura. Nós temos assim a origem da nossa cultura, da nossa formação pelas descobertas, né? Pela vinda dos portugueses. Nós temos uma carga de herança cultural muito grande, inclusive na literatura. Nossa literatura vai herdar esses moldes a partir do 1500, a partir do quinhentismo, com a literatura da carta, da literatura dos navegantes, das grandes navegações. Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles trazem tudo isso. A ideia do amor idealizado, a ideia do amigo, a ideia do que é o sentimento, do pecado, da religião. Então, toda a nossa cultura, ela vem da Europa dessa forma, né, trazida pelos portugueses. Então, a gente tem palavras, sentimentos que a gente reproduz, que a gente caracteriza, que são os mesmos, né, digamos, de 1200. Né? A ideia do amor cortês, a ideia da mulher idealizada, às vezes até do homem. Como a gente está falando de cantiga de amigo agora, é igual. Né?
Eu tenho certeza que a gente, quando está apaixonado, a gente não vê os erros, não vê os defeitos, a gente só vê a pessoa, né, aquela paixão, aquele amor, e você não pensa, você perde a razão. Então, esse amor idealizado é uma característica, é um sentimento, é uma característica desse período. Participe mais, conte com a gente, mande mais perguntas, não é isso? Curte lá, comente, compartilha, participe do nosso show desafio, ok? Obrigada por sua pergunta, espero ter respondido. Mas sim, então voltamos para a cantiga de amigo. Cantiga de amigo é o quê? É quando a mulher chora pelo seu amor, quando ela se sente abandonada, quando ela se sente apaixonada, quando ela está falando dos seus sentimentos. Então, esse lirismo sai, o sentimento é feminino. Em português, galego-português e na literatura ainda da antiguidade, quando se coloca a palavra amigo, pode ser entendida como amante, namorado, paixão. A palavra amigo, ela é muito mais do que apenas um conhecido. A palavra em si reporta isso, né? Amor, sentimentos mais profundos. Então, a mulher, nessa época, ela vai ter o seu sentimento representado dessa forma. 90% dos casos das cantigas de amigo, a mulher se sente abandonada. É necessário a gente fazer um parênteses, porque não é só uma aula de literatura portuguesa que a quantidade de informação e de sentidos a gente vai compreender. É preciso um pouquinho mais de tempo, é preciso uma leitura, mas a gente tem que entender o contexto literário, por que essa mulher se sente abandonada. Se nós tínhamos em 1198, 1200, vamos colocar 1300. Como que os homens viviam? Como que eram as guerras? As conquistas? Como que era uma vida militar em 1300? Geralmente, os homens eles tinham que estar viajando, eles tinham que ter um cavalo, eles tinham que cuidar das áreas de fronteira, eles tinham que passar muito tempo fora, em batalhas, em guerras, eles tinham que fazer as conquistas, que é uma das características do povo português, além de ampliar o território, além de brigar por território, eles também se lançaram ao mar a partir aí da primeira universidade construída em 1200, eles vão ter a universidade marítima, vão começar as navegações. Então, os homens, eles não são fixos, não estão ali todo dia no mesmo endereço. E também porque nessas viagens, nessa campanha de defesa de Portugal ou de ampliação de territórios, de conquistas ou de viagens, eles ficavam muito tempo fora e em alguns locais não voltavam mais. Então os homens, os guerreiros, os soldados do rei, eles passavam uma noite numa taberna e na próxima noite já estava, sei lá, alguns quilômetros distante e assim seguiam a carreira militar. Não tinha um endereço fixo, não ficava. Os homens, eles circulavam nesse contexto militar, nessa política, né, principalmente de expansão de territórios e marítima, então eles não voltavam. As mulheres ficavam realmente abandonadas. As mulheres ficavam, às vezes, grávidas abandonadas, apaixonadas e abandonadas. Então, em muitos casos, em muitos filmes, em muitos documentos, isso é retratado. Então, o sentimento da mulher é de abandono. Me diz, tem alguma notícia? Será que ele vai voltar aqui algum dia? Será que eu vou ter, né, o prazer de ver de novo o meu amado? Por onde anda? Né? Então, perguntavam para o mar. Ô mar, onde é que está o meu amado? Devolva o meu amado que viajou. Né? E me deixou aqui apaixonada, sozinha. Então, a pergunta quando tem mar, barco, é chamada de poesia com tema de barcarola. Tem barco, tem navio, eles falam lá de mar. Então, você sabe que o amado dessa moça foi embora pelo mar.
Daí se diz que ela tem uma temática, barcarola. Aí, marítima, tem também aquelas que falam das flores silvestres, colhendo batatas, plantando, cuidando da casa, da fazenda, cuidando da taberna, cuidando dos animais, e elas vão perguntar: flores, me diz aonde que está meu amigo, traga meu namorado de volta, né? Então, é um sentimento de tristeza, saudade, de amor, de paixão, de abandono, mas é um sentimento feminino. Um sentimento feminino. E a característica não é mais da corte, é uma característica mais rural. Plantadoras de batatas, né? Plantadoras lá dos legumes, cuidadora dos animais. E uma outra característica importante, lembrando que nas cantigas de amigo, a mulher era analfabeta. Né? Então, é importante a gente lembrar desse detalhe de que a mulher era analfabeta. Então, quem escrevia essas poesias? O trovador, mas o sentimento era feminino. Ele falava com a voz lírica das mulheres. Então, desprezar aquele sentimento de tristeza, né? Daí vai aparecer a ideia de que, primeiro, quando fala de sofrimento amoroso, é necessário você lembrar que nenhum dos dois casos o amor se consome. Não é um amor feliz. Cantiga não tem amor feliz. Por quê? Ou o homem está apaixonado pela rainha, e ele sabe que isso é impossível, ou vamos dizer, aquela criatura que mora lá na roça, lá no interior, plantando batatas, ela conhece um soldado do rei, se apaixona e ele vai embora. Então, a idealização do amor ou a dor do amor, a tristeza, tanto é que se dizem que até hoje, quando uma pessoa está muito apaixonada, ela fica triste. A primeira coisa a pessoa fica triste, fica apaixonada, começa logo: oh, você me enfeitiçou, você me enfeitiçou, não sai da minha cabeça, fica triste pra caramba, começa a ficar mais quieto, afastado, só quer a pessoa amada. Então, esse sentimento é chamado de coita do amor. É a tristeza do amor. Parece que nada fica bom na vida, a não ser que você consiga, né? Eu sei lá, estar com a pessoa amada. Essa é a realização. Seriam, né? A Gabi que está perguntando se as músicas atuais, tem muitas músicas atuais que se parecem com uma cantiga de amor. Tem muitas, né? Tem músicas assim, vou colocar uma, sei lá, Dona, por exemplo, né? É de um grupo musical antigo, ele fala dona, ele já começa falando que a mulher é uma dona, né? Só pela forma dele colocar ela lá em cima, como dona de tudo, já é uma característica de cantiga. E dá origem a isso, acompanhado de música, de um ritmo. Tem muitas músicas que são representadas na nossa literatura, e isso cai em prova. Vem um texto. A música, a poesia, ela aparece como um texto para você ler e fazer ali a prova de língua portuguesa. Você faz ali a prova de interpretação de texto. Às vezes você faz como tema de redação, escolha um dos temas, né? Um dos textos para a sua redação. E quando você vê, tem lá a literatura. Então a Gabi tem razão, e tem muitas influências. O importante, Gabi, é a gente identificar o tipo de sentimento. Se eu fosse perguntar para você agora, isso eu acho que está nas redes sociais, como você está se sentindo agora? Tem gente que coloca lá, eu estou feliz, né? Tem outro que fala assim, eu estou triste. O outro fala assim, eu estou cansado. Em que você está pensando agora? Então, para você ter um tema de cantigas, como seria? Você está cortês? Você está apaixonado? Você está afim de alguém que não consegue? Você está sonhando com um crau legal e não consegue? Não é? De repente é isso. Então aquela dor de amor, aquela paixão que não se realiza, aquele desejo, aquela coisa que você não consegue explicar.
Isso é uma característica das cantigas. Gabi, obrigada pela sua pergunta. Continue, participe mais, compartilhe, curte aí, manda mais pergunta. Ok? Obrigada. Então, esse tipo de sentimento, tanto do homem quanto da mulher, sempre é um sentimento de amor não realizado. É um amor não realizado. É um amor frustrado. O negócio não rolou, né? Às vezes você vai, paquera, fica de olho, curte, investe pra caramba e não dá em nada. Aí fica um sentimento de frustração, de decepção, algum desejo assim de insatisfação mesmo. Você às vezes tem até raiva da pessoa, pega a raiva da pessoa. O que antes era uma afeição, mas não deu em nada, não é isso? Então é dessa forma que a gente caracteriza essa tristeza, esse sofrimento de um amor não realizado. Ele é muito idealizado. Geralmente a mulher está muito acima do homem ou o homem se coloca numa vassalagem amorosa, né? Tanto é que quando se vai pedir a mulher, né, ou a namorada ou a noiva em casamento, uma tradição é se ajoelhar, entregar o anel e perguntar: você quer se casar comigo? Você aceita ser a minha esposa? Isso é uma vassalagem amorosa usada lá nas cantigas, no período lá de 1200. Ok? Pode perguntar para a gente o que você tiver aí, dúvida, comentários. Vamos caracterizar um outro tipo de cantiga agora. Nós já falamos sobre a página que a gente tem aí, das cantigas de amigo. Vamos caracterizar agora os ambientes das amigas, que a gente chegou a falar, quando ela fala sobre barco, rio, mar, né? Quando ela diz que geralmente o homem foi para a guerra, pegou um barco, foi embora, né? Não teve tempo de dizer tchau. Isso é muito visto nos filmes medievais, muitos filmes com essa reprodução desse panorama mundial. A simplicidade de visão de mundo, como a gente sabe, pessoas simples, humildes, né? Pessoas rurais, campestres. Nós temos aí o eu poético recorrente, o refrão, o ambiente marítimo, a classificação se é barcarola, se é uma romaria na igreja, né? Romaria religiosa, algum passeio. Então isso é muito comum também ter como tema. São os ambientes das cantigas. Alguns exemplos, eu trouxe pelo menos um exemplo para poder ler para vocês, falar e comentar. O que a gente chama de refrão? O refrão é o mesmo que a gente conhece nos dias de hoje. O refrão quer dizer a repetência de algum verso, né? A repetência de algum verso. Então, se andas que eu vim ver, se me souberdes dizer, por que tarda, meu amigo? Sem mim, as ondas de mim mirar, se me souberdes cantar, por que tarda, meu amigo? Aí entra o refrão. A estrutura do paralelo é que essa moça vai cantar a mesma canção, às vezes, um dia inteiro. Né? Então, a poesia ela vai ser repetida, vai ter aí um paralelo de perguntas e respostas para o mar. Quem tem notícia do meu namorado? Quem tem notícias do meu amigo? Por onde ele anda? Passarinho, diga. O mar, diga. A lua, diga onde está o meu amor. Então, são repetências do refrão que vão acontecer na poesia. Também vai aparecer com a linguagem extremamente da época das cantigas. Gênero de cantiga satírica. Gênero de cantiga satírica. Vamos saber o que é uma sátira. É o mesmo sentido de hoje. É o mesmo sentido de hoje. Então, o gênero satírico é a mesma concepção do gênero que a gente tem hoje. Né? Quando se fala de tirar o sarro, né? De você fazer brincadeira, de você fazer zombarias, de você fazer, vou dizer como bullying, né? Lembrando que bullying, né, não é permitido, bullying, mas é nesse sentido. A cantiga do gênero satírico, nós temos a cantiga do maldizer e a cantiga, né, satírica
Principalmente, vamos colocar aqui as satíricas de maldizer. Eu vou colocar a característica do nome, porque a característica do maldizer é quando você fala o nome da pessoa. Você faz a brincadeira, tira a sátira e ainda faz a brincadeira no nome da pessoa, coloca o nome. Então, é uma sátira direta, a gente tem aí nominal, tem a presença de palavrões, baixo calão mesmo. Né? Geralmente, na brincadeira entre amigos, na gozação entre amigos, aquelas farras assim, a gente até observa que alguém é tirado para esparro, a brincadeira. Então, as cantigas são acompanhadas da mesma forma. Só que quando se fala de 1200, 1300, dessa época do trovadorismo, elas são direcionadas ao rei, são direcionadas aos costumes, aos hábitos, ao clero, ao papa, aos padres. Então, são críticas aos costumes. Também a gente trouxe alguma para poder explicar. Vamos ver assim, as sátiras de maldizer, elas são bem mais diretas. Como eu disse, coloca o nome. E temos as cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio, nós vamos fazer de forma sutil. Eu vou criticar aqui uma figura do rei, mas eu não vou falar nome. Eu vou fazer alguns comentários maldosos, né? A gente fala assim, jocosos, eu vou tirar sarro. Eu vou fazer comentários gerais ridicularizando a pessoa. Mas eu não vou dar nomes, eu não vou falar nomes, né? Então, são as cantigas de escárnio. Muitas vezes, a gente tem a palavra, quando é direta, dá maldizer, e quando é de escárnio, não tem o nome, não é nominal. Vamos pegar aqui uma. Né? Nós também trouxemos uma, e a cantiga de maldizer, eu trouxe uma em musiquinha, um vídeo que a gente vai ver já já. O exemplo, citando o nome, também na linguagem galega-português, ele vai fazer uma cantiga na tradução. A tradução fica assim: quem a sua filha quiser dar como profissão com que possa prosperar, há de ir a Maria Dominga, que lhe saberá muito bem mostrar. E vos direis o que lhe fará. Antes de um mês lhe ensinará como rebolar as ancas. Você tem ideia de que se trata isso? Dá uma olhada, leia depois com calma. Mas ele está ridicularizando o ensino de uma dama, se você quiser fazer ou ensinar uma profissão para prosperar. Como ganhar dinheiro com o corpo, por exemplo. Né? Então, é uma ideia sutil, mas tem um nome, é forte. Né? Se você entender a poesia, ela é forte. Vamos ver no gênero satírico de escárnio. Né? Não costumam apresentar o alvo, não tem nome, tem a crítica. Né? A censura é irônica, é direta, é indireta, é irônica, você faz a brincadeira, mas não coloca nome de ninguém. É o que é o mais comum hoje, né? Quando a gente fala assim, eu usei de ironia para falar isso, né? Tem pessoas que a gente diz assim, se a carapuça serviu, coloque, se você entendeu. Mas é um sarcasmo, digamos assim, poético. E por último, a questão da contribuição para a leitura dessa de escárnio, que é a contribuição para a leitura da Dona Feia. Essa poesia, essa cantiga, ela foi produzida para criticar uma rainha. A inteligência do trovador foi o seguinte: eu não vou falar o nome, mas eu vou falar a poesia e todo mundo vai saber que é ela. Então, essa ironia da carapuça servia dessa forma. Então, existe todo um trajeto com a língua, todo um trajeto de falar, existe toda uma ordem intelectual de criticar. Também tem humor sarcástico, né? Aquele humor quase que chega a ser um humor negro, porque está ofendendo, está humilhando, está ridicularizando, né? Está fazendo piadas com a característica pessoal. Então, tem um monte de questões envolvidas que são pesadas,
mas a gente diz que isso é uma arte poética de corte, de trovador intelectual que escrevia para os reis. Então tinha que ser uma pessoa inteligente. O trovador era uma pessoa da corte, era uma pessoa inteligente. E por último, vou fazer a leitura para a gente encerrar nossa aula com o vídeo, ok? Nós temos aí a equipe técnica aqui que vai colocar já já o vídeo. Última estrofe da nossa aula de hoje. Ai, dona feia, foste vos queixar, eu vos nunca louvo em um cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei toda a vida. E vedes como vos quero louvar, dona feia, feia e sandia. Na tradução mesmo, a gente vai ver essa poesia, ela ridiculariza uma figura importante de Portugal na época, e ele escreve repetidas vezes. Tem muitas estrofes, muitos versos desse poema que ele escreve assim: a senhora é feia, feia mesmo, a senhora é feia que dá medo. A senhora é feia, feia, por que a senhora foi se queixar? Eu nunca lhe havia feito um trovar, quer dizer, nunca fiz uma poesia para a senhora, porque a senhora é feia, feia, a senhora é feia, velha e doida varrida. Né? Então, quando a gente pega na tradução, ele está criticando, ridicularizando e não está dizendo o nome. Mas todo mundo diz que foi feito para uma rainha que era muito feia e muito importante e que vivia queixando o trovador para lhe fazer um poema. Então, nós terminamos aqui uma breve explicação de 4 tipos de cantiga. A cantiga de amor, que é o homem chorando seu amor pela mulher. A cantiga de amigo, que é a mulher falando que foi abandonada e apaixonada pelo amado que foi embora. A cantiga de maldizer, que tem palavrões, críticas, sátiras. E a cantiga, essa última nossa cantiga da nossa feia, além de ser o maldizer, a de escárnio. Então, essas 4 modalidades de cantigas, elas marcam o trovadorismo em Portugal. Colabore com a gente, manda lá sua dúvida, sua pergunta. Nós estamos aqui inaugurando no 3º dia de aula do desafio. Nós estamos às margens aqui do Rio Amazonas, no Santo Inês. Eu agradeço a toda a nossa equipe de produção, obrigada a vocês, um bom dia. E, por favor, coloque aí o nosso vídeo, que tem a música medieval e a musicado com a poesia. Uma cantiga de escárnio para você ouvir e curtir. Obrigada, até a próxima!